Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez na força do Espírito Santo, hoje 20 de abril de 2020, fazendo este culto online aqui no meu lar, fazendo este culto online aqui, esta breve exposição da palavra, esta breve palavra que Deus me deu no meu coração para trazer aqui. Eu não sou muito de gravar ao vivo, mas hoje me senti inspirado. Gálatas 5, 1, 2 e até o 4. Mais ou menos até os... Vou ir lendo aqui. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque pelo Espírito da fé, nós aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quero trazer uma palavra hoje sobre legalismo. Há muita religiosidade hoje. Há muita religião, há muitos usos e costumes, há muita coisa que tem barrado as pessoas de se chegarem a Deus. Hoje vivemos uma onda no YouTube, no Facebook, nas demais redes sociais, que se tem feito uma lavagem cerebral na cabeça de muitas pessoas. Muitos evitam até gravar em vídeo, como eu estou fazendo nesse momento, porque falam que gravar uma live em vídeo é uma coisa é a mesma coisa que ter uma televisão em casa. E eu na minha ótica, eu sou contra também o uso indevido da televisão. Sou contra o uso da televisão, para falar a verdade. Eu não assisto. Mas eu não creio que a pessoa ter uma transmissão ao vivo, um vídeo gravado, isso vai gerar problemas para ela, isso vai gerar pecado na vida dela, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E muitos querem apenas demonstrar uma santarrice. As pessoas hoje não leem mais esse livro, não leem mais a Bíblia. A palavra diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E nós estamos sendo como judeus dos tempos de Jesus, crucificando a palavra de novo, agindo pelo legalismo. Paulo diz aqui: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Jesus já nos libertou de muitos costumes, de muitas coisas. Claro, eu não vou ver novela, eu não vou ficar perdendo meu tempo vendo coisas que são fúteis, mas eu não vou demonstrar uma santidade, um jugo, que depois, se Deus me der a oportunidade de ler aqui em Atos 15, que nem meus antepassados poderiam suportar. Um legalismo que está levando muitas pessoas à loucura. Pessoas estão ficando loucas de tanto legalismo, tanto farisaísmo, tanta religiosidade. Pessoas estão ficando, não sei falar a palavra, fanáticas. Estão ficando enlouquecidas com tanto legalismo, com tanto farisaísmo. E têm criticado os outros irmãos que vivem em igrejas assim que não têm o costume deles, em denominações que não têm o costume deles,
eles criticam, dizem que nós não vivemos em santidade, dizem que nós não praticamos a palavra, a chamada sã doutrina. A sã doutrina é o que Paulo deixou no Novo Testamento. E Paulo não deixou um evangelho de jugo. Paulo deixou um evangelho de graça, um evangelho que liberta da religião. Porque quando Paulo fala que quando agora esqueci o que ele fala, alguma coisa em Gálatas mesmo, que quando ele voltava à lei, ele se constituía transgressor, é mais ou menos uma coisa assim. E Paulo fala: eu morri para a lei para viver para Deus. Nós temos que morrer para os costumes, nós temos que morrer para a religiosidade, para o hábito de apontar o dedo e julgar o pecado das pessoas, apontar a fraqueza dos outros. Nós damos muito ao diabo aquilo que não é direito dele. Por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram. Falamos que é do diabo, falamos que o inimigo usa o Instagram, que é do inimigo o Instagram, o WhatsApp, o Facebook. Nós estamos dando ao inimigo algo que não é de direito dele. Facebook, WhatsApp, Instagram podem ser usados desde que tenham o fim de levar almas até Cristo. E tem pessoas que estão falando assim: se você não orar 1 hora, meia hora, se você não ora determinado tempo, você não tem vida com Deus. E muitas pessoas não têm, muitas vezes, palavras suficientes, ainda não aprenderam a orar. E de certo modo se sentem obrigadas a orar, são escravizadas a orar. Existem 3 tipos de oração: a oração obrigatória, aquela que a pessoa tem o dever de orar. Na verdade 4. Uma que é o dever de orar, a oração obrigatória, que a pessoa se sente obrigado, o dom da oração. Tem pessoas que têm dom de orar, tem pessoas que oram intercedendo, oram porque amam orar, tem o dom de orar, de passar horas orando. E há o dom da oração em línguas, que é algo que eu não vou entrar em detalhe aqui. Há vídeos meus explicando sobre isso aí. Mas tem pessoas que falam assim: se você não orar 3 horas por dia, você não tem uma vida com Deus. Se você não orar tanto tempo, se você não jejuar, você não tem vida com Deus, você vai cair em pecado. Ah, porque eu tenho medo de me desviar. Jó, a palavra vai dizer que Jó disse o seguinte: o que eu temia, isso me aconteceu. Quanto mais você fala, quanto mais você coloca na sua cabeça: eu vou me desviar, eu vou cair da graça, eu vou perder a salvação, você vai cair, porque você está pondo na sua cabeça. Provérbios 23, se eu não me engano, versos 4 ou 6, vai dizer assim: que como o homem imaginou na sua alma, assim é. Nós somos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos. Provérbios 18, 21, já enfatizei várias vezes aqui: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E o que nós temos produzido na nossa boca? Condenação. Nós temos produzido um legalismo, um fermento, como Paulo disse aqui, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não estou falando para viver em pecado, não. Até porque Paulo, ele fala na palavra, em Romanos 6, versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí ele continua dizendo: ou não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6. Eu recitei até o 3. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então não tem essa desculpa. Não tem essa desculpa de que o crente que vive na graça vive em pecado. De maneira nenhuma. A palavra até vai falar em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, versículo 56, que a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando você se esforça demais para obedecer algo, até se sobrecarregando, até causando doenças no seu psicológico, no seu físico, no seu emocional, você acaba sendo levado ao pecado. Porque o pecado acaba se tornando um anestésico. O pecado acaba se tornando uma espécie de ansiolítico, para uma espécie de droga, para aliviar a ansiedade e a sobrecarga que te vem. Então, quero deixar essa palavra com você. O legalismo mata. Paulo diz em 2 Coríntios 3:6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Você tentar viver pelos seus próprios esforços, tentar viver pela lei, tentar viver por usos e costumes. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Aí a pessoa fala assim, eu estou andando na santa doutrina da palavra de Deus, mas está apontando o dedo, julgando o próximo. Ah, porque fazendo assim eu agrado a Deus. Amém. Mas não imponha sobre os outros, talvez coisas que você mesmo se arrepende. Muitas pessoas, até jovens, têm sido levados por esse caminho, sido torturados, tem sido feita uma lavagem cerebral. Hoje muitas pessoas não leem a Bíblia mais. Eu não tenho nada contra arrebatamentos, eu acredito que arrebatamentos existam. Mas hoje muitas pessoas não leem mais a palavra. Elas são guiadas por arrebatamentos que assistem, que ouvem, que... enfim. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você volta a praticar um costume, você tem que praticar todos. É bíblico isso. Ah, eu vou viver o evangelho metade lei, metade graça. Não existe lei mais graça. É 100% graça. E você quer ver como é que a lei, como é que a prática do Antigo Testamento matou? Quando a lei foi dada no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, houve o incidente do bezerro de ouro. 3.000 pessoas morreram. Sob a graça, Pedro prega em Pentecostes, em Atos 2:41, quando o Espírito da graça é derramado, 3.000 almas são salvas. Há um contraste entre a lei e a graça, o Monte Sinai e o Monte Sião, como vai dizer aqui em Gálatas 4:21 ao 25. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta é Agar, é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Há muitas pessoas que hoje, eu não gosto de mencionar por ética nomes de pessoas, nome de igreja, eu já fui muito assim. Inclusive um dia eu queria subir um vídeo meu para o YouTube de 2018, que eu falava sobre teologia da prosperidade. Eu citei tanto nome de igreja que eu mesmo fiquei mal. Eu mesmo fiquei mal e tirei o vídeo do ar.
E por ética, eu tenho tirado alguns nomes da minha boca para não falar, até porque é bíblico você respeitar, ainda que a pessoa está andando errado. Ah, mas está andando errado. Saul andava errado, mas Davi dizia: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ah, mas foi sob a lei. Ah, você está se contradizendo. Mas a palavra vai dizer em Romanos 15:4 que tudo que foi escrito, Paulo falando na lei, foi escrito para nosso ensino. Não é para nossa prática, mas para nosso entendimento, nosso ensinamento. E então, por ética, eu não vou mencionar aqui, nem vou mencionar a rede social que eu li, o comentário e nem o grau de parentesco da pessoa. Mas a pessoa me comentava que ela ia se batizar numa igreja. Até aí tudo bem, mas uma pessoa disse a ela que se ela não tirasse a barba, ela não poderia se batizar. E ali aquele rapaz ficou indignado e decidiu não se batizar mais. Aí você pode dizer assim: ah, ele poderia renunciar a uma coisa pequena para poder ser salvo. Não, isso é religiosidade. Renunciar a uma barba, batizado com barba ou sem barba, Jesus ia salvar. Então é uma coisa até cavanhaque. Só pode pregar em algumas igrejas se tiver gravata. Sobreiro que não tem gravata, não subir no altar para pregar sem gravata, ele não é digno de pregar naquele púlpito. E quantas heresias tem tido nos púlpitos hoje? Agora, nós não temos tido nem púlpito mais. Agora o púlpito virou nossas casas. Virou o lugar onde nós nos reunimos para pregar a palavra. Quem tem a família para se reúne com a família. Pelo menos, eu me reúno sozinho aqui. Eu não, sozinho não, porque a palavra diz assim em Mateus 18:20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fora os anjos, estão aqui. E creio que eu não estou só nesse lugar. E versículo 4: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quem se justifica pela lei: ah, eu orei tantas horas, ah, eu fiz tantos propósitos, ah, eu fiz. Aliás, eu vou dizer algo para os irmãos: eu detesto dizer a palavra eu. Eu detesto dizer a palavra eu. Às vezes, por força do hábito, a gente fala eu. Eu detesto dizer. Até quando eu estou escrevendo os meus artigos, as minhas coisas, eu tiro a palavra eu algumas vezes. Porque não é nada para mim. O evangelho o evangelho não gira em torno de mim. Ele gira em torno de Cristo. Não é nada sobre mim. Quer ver uma coisa? São João capítulo 20. São João capítulo 20. Versículo de número 30 e 31. Jesus, pois, operou em presença de muitos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não foi Paulo que escreveu isso aqui, não. Foi João, o apóstolo do amor. E ele escreveu que nada no Evangelho é sobre nós. É tudo sobre Jesus. Foi escrito para que saibamos que Jesus é o Cristo. E crendo nós tenhamos vida em seu nome. Amado, querido irmão, irmã, amigo, você que escuta essa palavra, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é eu mais Cristo. Na verdade, o nosso eu é anulado. Paulo diz em Gálatas 2:19 ao 21: pois eu morri para a lei,
para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a Cristo por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se eu anular a graça de Deus, segue-se que Cristo morreu em vão. O Evangelho tem que ter uma liberdade. Então a partir de hoje eu posso começar a fazer tudo que me der na telha. Não. Mas você pode começar a se libertar de muita coisa que não está na Bíblia e que as pessoas tentam te impor. Você percebe que tem pessoas que não te acrescentam em nada, só te acrescentam fardos, julgos. Elas querem te impor cargas, elas querem te impor coisas. Elas querem te impor, te impor, te impor. Eu não quero levar ninguém a pensar que a graça é uma forma de pecar. Não. Mas eu quero levar você a pensar que o legalismo mata, que a religiosidade mata. Você muitas vezes não cumprimentar uma pessoa porque ela é de uma igreja que você considera. Estou orando tanto em línguas que minha língua está enrolando às vezes. Tanto você não cumprimentar uma pessoa por você dizer que a pessoa é de uma igreja liberal e você é de uma igreja conservadora, uma igreja de doutrina, e a pessoa é da igreja liberal e você não vai cumprimentar a pessoa. Para com isso. Pare de apontar os erros das pessoas. Muitas vezes nós apontamos o erro do próximo. Olha lá, fulano que pecou. Olha lá, fulano que está em pecado. Você viu o que aconteceu com fulano, com fulana? Você viu o que aconteceu com fulano de tal? Pare com isso. Paulo fala: eu não pude falar com vocês senão a carnais, como criancinhas. E tem muita a igreja de hoje, a igreja do século 21, a igreja pentecostal, ela está ela tá vivendo os dias da igreja de Corinto ainda, quando Deus quer que nós sejamos igreja de Éfeso, uma igreja desejável, uma igreja do coração de Deus, dos sonhos de Deus. Deus quer que você seja a igreja dos sonhos dele. Deus quer que você seja desejável. Deus não quer que você seja a igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja que Paulo tinha que repreender, puxar a orelha toda hora, ou a igreja da Galácia, uma igreja legalista, uma igreja que não agia pela fé, como Paulo vai falar em Gálatas 4 ou Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, Gálatas 3:1. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, será que em vão tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus, ele opera por fé. A palavra diz que tudo que não é de fé é pecado. Tudo que nós não fazemos por fé. Eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir de orar. Eu tenho que sentir de fazer alguma coisa. Não, é pela fé. É pela fé. A palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E não é fé só no comportamento moral. É fé para obter aquilo que você quer conquistar diante de Deus. Você talvez quer conquistar algo diante de Deus, mas a sua fé tem estado de uma maneira menor do que um grão de mostarda. Me perdoe a comparação. Mas você diz: o meu problema, eu sou tão pequeno diante das dificuldades. Eu sou tão fraco. Eu sou tão abatido. Deus me abandonou. Deus me esqueceu. Deus não está nem aí para mim. Eu vou contar algo aqui para não parecer demagogo. Eu enfrento, e eu coloquei o eu de novo, enfrento uma depressão há 6 anos. Enfrento de bater nela.
de dar porrada nela, não de ser subjugado por ela. Há 6 anos, uma batalha contra a depressão. Muitas vezes eu me peguei em pensamentos que agora eu estou comentando com vocês. Isso não é demagogia. Para não me parecer demagogia, isso não é contraditório. Isso tem que ser revelado para demonstrar a transparência e a sinceridade do meu coração para quem ouve. E muitas vezes eu fui corrigido e preciso ser corrigido por homens e mulheres de Deus. Pessoas que têm o Espírito Santo de Deus e que têm o dom da exortação. Exortação é diferente de repreensão. Só deixando claro. Exortação é para animar. Repreensão é para corrigir. Pessoas que têm o dom da repreensão e também da exortação. Eu precisei ser exortado. Eu precisei ser corrigido por muitas pessoas. E ainda vou precisar muito. E eu necessito. E só terminando aqui, porque a Bíblia caiu logo em Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, dos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou ler do 19 ao 22 também. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês são a igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quero refutar aqui, não refutar, mas esclarecer uma última coisa a respeito do legalismo. As pessoas falam assim: se você fizer uma coisinha de errado, o Espírito Santo vai te abandonar. E a pessoa sai desesperada: ai, eu blasfemei, ai, eu blasfemei, ai, eu pequei, ai, eu pequei contra o Espírito Santo, ai, eu blasfemei, eu não tenho mais perdão para minha vida, eu blasfemei contra o Espírito de Deus, ai, Senhor, eu te entristeci, eu pequei, eu blasfemei contra o Senhor, eu blasfemei contra o teu Espírito, não tem mais perdão para mim, eu estou endemoniado. Só de você não blasfemar, só de você ter a consciência de que você blasfemou, é sinal de que você não blasfemou, porque ainda há temor no seu coração. Jesus, ele nunca te abandonará. Tem gente que pega aquele versículo de 1 Tessalonicenses 5,19. Tem gente que só pega as cartas de Paulo naquilo que lhes convém. Não extingais o Espírito. Mas também vai dizer em Efésios 4,30 o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estamos selados com o Espírito Santo. Fomos selados, fomos marcados pelo Espírito Santo. Fomos marcados, fomos comprados com preço de sangue. E Efésios 1,13 vai dizer: em quem também vós estáis, depois de haverdes crido, também crido, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho da graça de Deus, Atos 20:24, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para seres redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Nós somos penhor, nós somos garantia de Deus. E a salvação é pela graça. Cristo já nos vivificou. Nós não estamos mais mortos nos nossos pecados. Quem anda no pecado está andando ainda debaixo da lei. Está andando ainda debaixo de mandamentos. Pastores
Parem de ensinar mandamentos para os seus membros. Parem de ensinar doutrinas pesadas para os seus membros. Doutrinas que nem vocês suportam. Porque tem muitos pastores que pregam mandamentos e estão vivendo pecados ocultos. Estão vivendo pecados errados. Vivem a lei, pregam a lei, bate na tecla que é para viver na lei, mas vivem debaixo de pecado. Pense bem, em que monte você está? Sobre qual pé você está? Sobre qual monte estão os seus pés? Sobre o monte Sinai ou sobre o monte Sião? Você está sobre a lei ou sobre a graça? No legalismo ou na graça de Deus? Pense nisso. Eu quero fazer uma breve oração por você neste momento. Papai querido, papai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que veio do teu trono, Pai. Senhor, que o Senhor não nos permita andar mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que nós venhamos a viver a graça do Senhor, a graça bíblica, que Paulo falou a Tito, que se manifesta a todos os homens, que deixando as obras do pecado, nós vivamos em justiça e santidade, para com Deus, boas obras. Senhor, não nos permita viver também a graça desleixada, não. Senhor, os dois extremos, não nos permita sermos rígidos, a ponto de pensarmos que não podemos chegar na presença do Senhor e sermos fulminados, mas também não nos permita sermos depravados, Senhor. Não nos permita sermos pessoas malignas, pessoas que vivem debaixo de uma falsa graça, que vivem pecando, vivem cobiçando o que é do próximo, cobiçando pecados, vivendo em pecados, cobiçando aquilo que não lhe é de direito. Pai, nos ajuda a viver equilibradamente, nos ajuda a viver a graça bíblica, a verdadeira graça, a verdadeira sã doutrina, o verdadeiro evangelho da graça. Pai, se tenhamos condições para orar 15 minutos, que oremos 15 minutos. Se tenhamos condições para orar 40 minutos, Pai, uma hora. Mas que nunca nos sintamos escravizados na oração. Querido papai, querido Abba, pois a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, o Senhor não nos deu um espírito de medo, para chamar o Senhor de grande, excelso, todo-poderoso, altíssimo e tantos nomes, mas chamá-lo de papai. Senhor, dá a essa pessoa o entendimento que ela é filha, que se ela é filha, ela também é herdeira com o Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, enxuga as nossas lágrimas. Salva, Pai, muitas pessoas que vão escutar essa palavra, Pai. Onde essa palavra for repassada, Deus, que saia de nós todo fermento, todo legalismo, que se nós estávamos correndo bem e algo nos impediu de correr a carreira que nos estava proposta, que nós voltamos a correr perfeitamente. E aquela fisionomia de alegria que havia no nosso rosto volte a haver, Pai. Que não haja um semblante carrancudo, mas haja um semblante, o mesmo sentimento que houve no Senhor. E se há algo, Pai, que nos afasta de Ti, tira de nós. Tira de nós, Pai, tudo que nos leve à tentação, como o Senhor ensinou. Não nos leve à tentação, mas livra-nos do maligno. Pai, se há alguém nessa transmissão que está enfermo e necessita de cura, Pai, no sangue, nos ossos, cura, Pai, libera. Eu libero, Pai, na autoridade do Teu nome, uma palavra de cura, Pai, sobre os ossos e o sangue e a pele dessa pessoa que me ouve. Pai, que essa pessoa receba ossos novos, pele nova, sangue novo, Pai, para a glória do Teu nome. Ó, Pai, aquele que não era batizado com Teu Espírito Santo, que ele seja batizado com Teu Espírito Santo e fale em novas línguas. Aquele que sentia um peso, Pai, a Tua palavra diz que o jugo será despedaçado por causa da unção.
e que ele seja liberto de todo jugo pelo teu nome. Senhor, receba toda a glória dessa oração, estabeleça o teu reino e exerça domínio. Nos transforma de fé em fé, de glória em glória, a imagem do teu Filho Jesus. É o que pedimos, cremos e oramos, crendo que a nossa oração foi ouvida e já está sendo respondida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, estamos encerrando essa transmissão aqui. Foi uma bênção estar com vocês aqui nesses momentos, trazendo a palavra. Fiquei um pouco meio cansado, meio sobrecarregado ao trazer essa palavra. Não é fácil você pregar. Ultimamente, eu não vou dizer que a minha saúde está bem, mas Paulo mesmo, ele dizia que ele sabia estar bem nas necessidades, ele sabia estar bem nas provações, ele sabia estar bem nos momentos de necessidade, ele tudo podia naquele que o fortalecia. Filipenses 4:13 e alguns versículos antes. Uma pessoa uma vez me disse, mesmo na enfermidade, mesmo se arrastando, duas pessoas disseram, uma disse, não deixe a enfermidade te parar. A outra disse, mesmo se arrastando, pregue o evangelho. E eu não tenho parado de pregar, e eu não posso parar. Eu não posso parar. E só terminar com o versículo de Atos 20:24. Durante a semana, seguirá sendo o que eu tenho feito aqui no Face, postado lembranças, postado vídeos, alguma coisa assim, links. Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele deu testemunho do Evangelho da graça. E esse mesmo Evangelho que eu venho te dar testemunho, você é uma pessoa que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo para ser salva. Não tem aquele ditado, perdão a expressão, entre muitos, eu vou falar aqui, você venceu, você foi escolhido por Deus. Esquece essa frase do mundo. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Deus já tinha escolhido você para ser profeta dele, como ele disse a Jeremias, antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei, te dei por profeta às nações. Ele te escolheu antes que o mundo existisse, e já tinha te escolhido para ser salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não sei. Eu não vou me arriscar a falar isso, porque muitas pessoas podem blasfemar contra o Espírito e perder a salvação. Resistir ao Espírito de uma maneira que ele se afaste. Mas Deus te escolheu, te predestinou antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Você tem que ter essa revelação de que você é escolhido, de que você é eleito, de que não é pelo seu esforço próprio que você vai entrar no céu, mas é pela graça de Cristo, é pelo que ele fez por você, não é pelo que você tem que fazer, é pelo que ele fez. Amém? Vou encerrando por aqui, deixando a bênção, como costumo deixar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o teu rosto e te dê a sua santa, eterna e bendita paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine e te conduza em vitórias. E creia, a tua fé em Jesus Cristo te levará à vitória, com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Um grande abraço do seu irmão Jonathan Ricardo Dias. Fique com Deus. Fique em
Paz seja convosco. Amém e amém.